Bom pessoal, sejam bem-vindos ao mais novo vídeo longo desse canal. Só um aviso, esse vídeo pode conter algumas cenas um pouco assustadoras, algumas trilhas sonoras meio diferentes. Então, se você tem gatilho com alguma dessas coisas, você foi avisado. Esse vídeo foi feito com um carinho enorme, então eu espero que realmente vocês gostem dele. É numa estética meio diferente, então vamos ver se ela se encaixa no canal, né? Então, aproveitem e espero que gostem do vídeo. Bom pessoal, esses dias eu tava vasculhando pelos vídeos no YouTube e o algoritmo decidiu me recomendar um vídeo. Era a gameplay de um jogo do Mickey de 2013. E eu claramente me lembrava daquele jogo, mesmo eu nunca tendo jogado. Então eu comecei a tentar pensar o que poderia ter gerado aquele sentimento de lembrança. E de alguma forma, quando eu tava deitado na minha cama, prestes a dormir, eu comecei a lembrar de alguma coisa. Eu lembrava de alguns personagens, de o que acontecia no jogo. Eu claramente sabia que eu precisava saber por que aquele sentimento estava acontecendo. Então, tomado pela nostalgia e vontade própria, né, de descobrir por que eu me lembrava tanto daquilo, que é praticamente um jogo aleatório do Mickey, né, considerando tudo. Então, eu decidi abrir o vídeo, né. Eu só não sabia que depois de ver aquele vídeo, a nostalgia iria bater de uma forma irreversível e eu ia acabar me lembrando de tudo. Bom, a história começa com Mickey e Minnie completamente apaixonados, andando por uma floresta. Eles foram lá para tomar um ar fresco, pegar um sol. Até aí tudo bem, né? Tudo tava dando certo pro nosso ratão da Disney. Porém, sem aviso prévio, do nada uma tempestade começou, tampando todo o céu com suas nuvens. Mickey tentou até descontrair a situação, dizendo pra Minnie que tudo ia ficar bem e o sol ia voltar. Porém, nem tudo são flores. E, de repente, algumas tempestades começaram a aparecer. E bem quando o Mickey estava prestes a falar alguma coisa, uma tempestade caiu. E com essa tempestade, acabou fazendo o Mickey fechar o olho, né, por conta do susto. Ele só não esperava a cena que ele ia ver logo depois de abrir os olhos novamente. Cara, o que foi isso? Eu definitivamente não me lembrava que o começo do jogo tinha essa bruxa. Eu pensava que ia ser uma introdução normal, né? Mas essa bruxa medonha acaba deixando eu com muito medo, cara. Mesmo eu nem sendo criança mais. Agora eu entendo o porquê de eu, de certa forma, não me lembrar muito bem desse jogo. Provavelmente eu teria me assustado com ele por conta dessa personagem, né? E provavelmente eu tinha deixado ele de lado. Mas pesquisando sobre, eu acabei descobrindo que tem muito mais coisas sobre a história desse jogo. E é isso que eu vou falar hoje. Bom, logo depois do Mickey ter visto a Minnie ser raptada, né, e se deparado com aquele castelo enorme, ele acabou encontrando
um certo guardião. E esse guardião estranho acaba dando algumas informações que são importantes para o Mickey. Ele diz que a bruxa fez um monte de criaturas bizarras para impedir o Mickey, né, de conseguir alcançar ela. E para conseguir vencer ela, ele teria que juntar 7 esmeraldas para conseguir subir no castelo e assim resgatar a Minnie. O Mickey até fica meio receoso, né, antes de partir para cima, né, de começar a aventura, mas como ele de alguma forma queria salvar a namorada dele, né, o que restou para ele foi aceitar o destino e ir em busca de salvar a Minnie. E pelo amor de Deus, eu não me lembrava o quão interessante era essa história, né? E de certa forma é muito nostálgico, cara. Quando eu vi assim o vídeo de primeira, eu senti uma sensação muito louca. E ainda mais com os bosses do jogo, cara, que eu achei, tipo assim, muito detalhado, muito interessante. A gameplay não é tão assim, aquelas coisas, né? Mas considerando um jogo de 2013, cara, eu achei muito interessante. Principalmente aquele boss da dragão, sabe? Que é de uma fase lá de bolachas, que é um dragão que fica mordendo assim os biscoitos. E o Mickey vai desviando, pulando. Cara, eu achei sensacional. Esse jogo não tem palavras, cara. Literalmente, cara, um jogo aí que eu passei a vida toda esquecendo dele pra depois de alguns tempos aí, né? Passando por alguns vídeos do YouTube, encontrar esse vídeo, cara. Foi uma sensação muito boa de se assistir, de rever esse jogo novamente, né? E depois de enfrentar todos os bosses, né? Nosso querido Mickey, ele acaba conseguindo todas as esmeraldas. E só depois do Mickey ter subido toda a parte de cima do castelo, né? Subindo, enquanto a bruxa ficava jogando um monte de coisa em cima dele pra tentar fazer ele cair, né? Ele finalmente consegue chegar no castelo. E lá dentro, ele encontra a bruxa mantendo a Minnie presa. E nisso, o Mickey parte pra cima dela, né? E ela acaba revelando a forma dela de verdadeira, né? Que ela é literalmente a Malévola. Foi absoluto cinema esse detalhe, né? E depois disso, né? Dela se revelar, de uma forma bem aleatória, começa uma batalha imensa lá, do Mickey desviando de tudo, né? É literalmente um rato com botinhas estranhas contra uma feiticeira super poderosa. Quem é que vence? Obviamente o rato, né, gente? Aí ele vai lá e consegue vencer ela. Pega um item super parecido com um cristal, né? Taca nela e acaba libertando a Minnie. E assim, o castelo começa a se despedaçar no meio, né? E de alguma forma a bruxa fica do bem e decide ajudar eles. E ambos, né, vão embora de vassoura, enquanto o castelo vai se desmoronando aos poucos. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele deu um pouquinho leve de trabalho, né? Mas eu gostei de fazer esse vídeo, sabe? Ele não ficou perfeito, mas também não ficou ruim. Eu acho que ele tem um lugar especial pra mim, que eu realmente gostei de fazer ele. Caso vocês queiram, eu faço mais vídeos desse jeito, né? Meio com gameplay de fundo, essas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E antes de eu finalizar o vídeo, né, eu queria falar que, vasculhando pelo YouTube, eu encontrei um jogo do Mickey que ele é bem diferente, né? E que ele é considerado pra criança, só que ele tem uma vibe meio de terror. Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre esse outro vídeo, esse jogo do Mickey aí, eu posso fazer. Então eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Falou.